O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, segunda parte, Instruções dos Espíritos. A nova era. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão, para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para se revelar por Moisés e pelos profetas. Há adversidades porque passou esse povo, destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Porém, os comentários da Bíblia restringiam o seu sentido, porque, praticada em toda a sua pureza naquela ocasião, não teriam sido compreendidos. Mas, mesmo assim, os 10 mandamentos de Deus continuam sendo o farol que deve iluminar a humanidade na rota que deve ser percorrida. Então, o povo hebreu foi o primeiro povo a consolidar uma religião monoteísta, ou seja, foi o primeiro povo a ter um Deus único. Antes de Moisés, Akenaton tentou colocar a crença de Deus único, mas não conseguiu. E Moisés conseguiu fortalecer essa ideia através dos 10 mandamentos. É como sempre, né, gente? A ideia é lançada, a gente é muito resistente, mas aquela sementinha fica. E aí, quando alguém vai plantar de novo, né, já consegue ter certo êxito. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de um outro modo que não por meio de holocaustos. Holocausto quer dizer sacrifício, né? Então, eles não teriam compreendido que se pudesse adorar Deus de um outro modo que não fosse através de sacrifícios, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Se já era difícil, a lei de Talião, né? Se já era difícil não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, se era difícil, não matarás, né? Era muito difícil, né? Por qualquer coisa eles matavam. E mesmo depois que eles começaram a entender que não, eles ainda continuavam matando, estava neles isso, né? Se era tão difícil amar ao próximo como a si mesmo, aliás, ainda é difícil, como perdoar o inimigo? Era praticamente impossível naquela época. Sua inteligência notável sob o ponto de vista da matéria e mesmo sob o ponto de vista das artes e das ciências, estava muito atrasada em moralidade e não se teria convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era necessária uma representação semimaterial, como oferecia a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, do mesmo modo que a ideia de Deus falava ao seu espírito. Então, Moisés continuou com os sacrifícios, mas poderia ter feito apenas para Deus. Então, não era sacrifício para os deuses, para outras coisas, só para Deus. Ele não poderia tirar isso deles. Aliás, nem ele mesmo, Moisés, né, poderia entender isso naquela época. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da moral mais sublime, da moral evangélico-cristã. Evangélica quer dizer boa nova, né? Então, ele
trouxe novos ensinamentos. Então vamos lá, o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da moral mais sublime, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. Então, Jesus, há mais de 2000 anos, trouxe o amar ao próximo, a caridade, a solidariedade, e até hoje ainda não conseguimos entender. Já entendemos com a cabeça, mas ainda não entendemos com o coração. Enfim, de uma moral que deve transformar a terra e fazer dela uma morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em 1864. Então, Jesus trouxe esses ensinamentos há 2000 anos, mais de 2000 anos. Há mais de 150 anos, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E até hoje ainda não conseguimos entender. É a lei do progresso e que a natureza esteja submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer a humanidade avançar. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Então, essa parada que nós fomos obrigados a dar agora, nessa pandemia, foi para a gente se olhar para dentro, para a gente olhar para dentro da gente, para que nos analisássemos, para que a gente analisasse os nossos excessos, os nossos abusos, os abusos que a gente está cometendo, em termos de consumismo, de trabalho, de tantas outras coisas, para que a gente analisasse o individualismo, a falta de solidariedade, para a gente buscar o caminho, para que a gente pudesse olhar para dentro e buscar Deus. Buscando o equilíbrio para não abusarmos dos animais e dos demais recursos da natureza, Percebam que os animais não foram atingidos pela pandemia. Nós, sim. Por quê? Quem tem que parar, analisar e modificar somos nós, os humanos. Ou nos modificamos agora, ou teremos que continuar em outro planeta de provas e expiações, porque a Terra está evoluindo para um planeta de regeneração e, portanto, não seremos compatíveis com ela. Livre-arbítrio, ou nos regeneramos e continuamos aqui, ou ajudaremos os espíritos em processo de provas e expiações em outro planeta. Cada um com seus semelhantes, lei de atração. Se a gente fizer um paralelo com escola, quando a gente repete de ano, a gente repete não em todas as matérias normalmente. Algumas matérias a gente entendeu, Então, quando nós formos, para outro planeta de provas e expiações, porque não merecemos continuar neste planeta que será de regeneração, nós não devemos ter medo, nós devemos estar conscientes de que nós temos o que aprender, porque nós não merecemos o planeta de regeneração, mas nós temos o que ensinar, porque como eu no paralelo, algumas matérias a gente entendeu. E isso que a gente já entendeu, a gente não perde. E nós temos condições, então,
de ensinar aqueles que estão mais atrasados que nós, em termos de evolução. Devem seguir pelo mesmo caminho que percorreram as ideias de liberdade que foram suas precursoras. Mas é preciso saber que esse desenvolvimento não se fará sem lutas. Aquelas ideias precisam, para atingir a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e abrirá as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, ou seja, mostrou o caminho, e o Espiritismo a concluirá. Isso foi psicografado, de um espírito israelita, Mulhouse, 1861. Então, agora vamos a uma outra mensagem, de Fenelon. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a terra varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz divina, as trevas voltaram, após alternativas de verdade e obscuridade. O mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. O trovão arrebentará. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois se assenta nas próprias leis da natureza. E estáis certos de que tudo o que é da ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, em tudo vos conduzia ao bem-estar material e desviava-se em favor do espírito das trevas. Mas sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo há passados que são os 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai ao Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos já há muito vos disseram: curvai-vos ao sopro precursor da tempestade, para não serdes derrubados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Ele está se referindo, à parábola de Jesus sobre as virgens. Legal, dá uma olhadinha, quem não conhece, tá bom? A revolução que se prepara é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem grão de areia não existiriam as montanhas. Assim que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. Cada um a sua missão, cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o edifício de sua república, e imprescindíveis animáculos não elevam continentes. Ele está dizendo, que somos formigas.
mas se perseverarmos, nós construiremos o novo mundo. A nova cruzada chegou, apóstolos da paz universal, e não de uma guerra. Modernos, São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Essa mensagem, de Fenelon, em 1861. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. Encontramos a razão disso na vida desse grande filósofo cristão. Ele pertence à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve seus mais sólidos alicerces. Como muitos, foi arrancado do paganismo, ou melhor dizendo, da impiedade mais profunda, pelo brilho da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela estranha vibração que o fez voltar a si mesmo e compreender que a felicidade estava longe, que não nos prazeres enervantes e fugitivos, quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também ouviu a santa voz indagar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me. Eu creio, sou cristão. E desde então se tornou um dos mais fortes defensores do Evangelho. Isso, Santo Agostinho falando de Paulo. Podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou as palavras características e ao mesmo tempo proféticas que proferiu depois da morte de Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe virá me visitar e dar conselhos, revelando o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que previsão brilhante de futura doutrina. É por isso que hoje, vendo chegada a hora da divulgação da verdade, que ele outrora pressentiu, se fez seu ardoroso divulgador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos que os chamam. Então, Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. E aí o Evangelho traz uma nota, Ele diz: Santo Agostinho vem então demolir o que edificou? Certamente que não. Como tantos outros, ele vem com os olhos do Espírito, o que não via enquanto homem. Sua alma livre entrevê novas claridades, compreende o que não compreendia antes. Novas ideias revelaram o sentido verdadeiro de algumas sentenças. Na terra, apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía, mas, quando uma nova luz brilhou para ele, pôde julgá-las com maior sanidade. É assim que teve de abandonar a crença que alimentou nos espíritos, íncubos e súcubros, e sobre a anátema que lançou contra a teoria dos antípodas. Agora que o Espiritismo se mostra para ele em toda pureza, ele pôde pensar sobre alguns pontos de modo diferente do que pensava, quando vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Pôde, sem renegar a sua fé, se fazer propagador do Espiritismo, porque ele vê no Espiritismo o cumprimento de coisas preditas, proclamando na atualidade. Outra coisa que não faz senão nos conduzir a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. O mesmo ocorre com outros espíritos
que se encontram em posição análoga. E assim nós terminamos o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Muita coisa, né? Para a gente pensar, para a gente verificar o que nós temos que mudar em nós. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.